A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título O Propósito de Missões. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2023 e agora na lição número 13 a gente vai falar de um tema muito importante que tem a ver com a nossa disposição para pregar o Evangelho. Nós estamos encerrando o trimestre, lição número 13 é uma lição bem curta, né? Eu vi aqui que a CPAD optou por fazer assim duas lições bem curtas no final, porque tem até a lição 14, raramente a gente chega até a lição 14, geralmente só dá 12 ou 13 lições. Nesse caso, esse trimestre teve 14 domingos, por isso até a lição 14. A lição 14 também é bem curta. Algumas igrejas já ministraram a lição 13 e 14 juntamente com a lição 12. Outras igrejas vão adiantar a lição 13 e 14 para o meio da semana, justamente porque a lição 13 deu no dia 24, que é véspera de Natal. Então muita gente está viajando, né, para aproveitar o feriado de segunda-feira, que é o Natal. E a lição 14 será no dia 31 e acontece a mesma coisa do Natal, né? Como o dia 1º é feriado, muita gente está viajando, então muitas igrejas adiantaram. Aqui no EBD em Foco nós resolvemos também adiantar o slide dessas duas lições, então a gente já postou desde a semana passada, postamos lição 12, 13 e 14 para quem vai adiantar. Então você pode acessar a plataforma ebdemfoco.com e baixar os slides dessa lição. A gente vai postar também o slide de encerramento ainda essa semana para quem vai fazer um encerramento resumindo toda a revista. Então, convido você a acessar o ebdemfoco.com para baixar todo esse conteúdo. Bem, essa lição número 13 vai falar aqui de um tema muito importante que, assim, apesar de ser uma lição curta, né, só com 2 tópicos, a gente tem aqui 2 objetivos muito importantes a serem alcançados. O primeiro objetivo tem a ver com o primeiro tópico, que é apontar o alvo da obra missionária. Então a gente vai falar aqui do fundamento da realidade salvífica. Então assim, a gente vai mostrar aqui que realmente é necessário pregar o Evangelho, porque muitas pessoas precisam alcançar a salvação. Eu acredito que todo crente sabe disso, mas a gente precisa bater nessa tecla e sempre lembrar, né, que o objetivo é que toda a humanidade escute o Evangelho. E no segundo tópico a gente tem um outro objetivo a ser alcançado, que é conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. Então, assim, a gente precisa ter consciência de que todos nós somos responsáveis por pregar o Evangelho. A gente falou muito aqui de missionários, de pessoas que vão para outros países e tudo mais. No entanto, eu, você, o crente comum, entre aspas, né, colocar assim, comum entre aspas, tem essa responsabilidade. Todos nós temos a responsabilidade de dar testemunho de Cristo e de falar de Jesus para as pessoas. Então, o objetivo aqui desse tópico é incentivar cada crente a pregar o Evangelho, baseado aqui numa passagem muito importante do apóstolo Paulo. Mas vamos lá, né? Vamos avançar aqui para começar a nossa aula. Então, mais uma vez, reforçando a questão do slide, né? O seu slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, bem pronto para ser usado. Então, você que vai ministrar aula na EBD, você vai ter esse slide disponível para você. E quem vai ministrar aula no próximo trimestre, já quer começar um novo trimestre, inovando na igreja, fazendo algo diferente, nós temos os slides também do próximo trimestre, vão ser postados uma semana antes da aula, então você vai acessar esses slides também uma semana antes, para você ministrar na sua igreja aí o slide, né, da nova revista. Algo maravilhoso, lição de adultos vai falar sobre a igreja, então já convido você a acompanhar o EBD em Foco no próximo trimestre. Então a gente tem experiência com a produção desse conteúdo, temos uma equipe de qualidade que trabalha toda semana para produzir esse conteúdo, então acesse a plataforma EBD em Foco, slide de adultos, jovens e vários bônus, ebdemfoco.com, ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para entrar em contato conosco e conhecer mais do nosso conteúdo. Lembrando que nós temos nosso curso sobre evangelização que vai continuar disponível, gratuito na plataforma para você acessar quando quiser. Então acesse ebdemfoco.com ou baixe o nosso aplicativo. Bem, vamos para o texto áureo da nossa lição que diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Verdade prática, pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A gente vai explicar melhor essa passagem bíblica lá no final do segundo tópico, né? A gente vai ver aí que o apóstolo Paulo, ele fala, né, dessa questão da responsabilidade do cristão. Ele coloca aqui que me é imposta essa obrigação, e muita gente começa a debater sobre isso, né? Então nós somos obrigados
obrigados, é algo forçado. Eu não entendo dessa maneira e eu pretendo explicar isso quando chegar lá no tópico. Então, acompanhe a aula para você ver a explicação mais detalhada desse versículo aqui. A leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse 5, de 9 a 14. Então, a gente vai falar aqui de pregação do Evangelho e a passagem de Apocalipse, justamente porque essa passagem fala sobre isso, né? Então, eu recomendo você ler essa passagem de Apocalipse. A gente vai avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, mas quando ela for citada, a gente volta nessa passagem aqui para a gente debater sobre ela. Introdução. Vamos lá. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. É claro que este não é o único propósito da igreja. A igreja ela participa, sim, da missão de Deus no mundo. Então, como participantes da missão de Deus no mundo, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos proclamar essa mensagem de salvação, mas a igreja tem muitos outros propósitos. A gente não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente vai estudar sobre a igreja no próximo trimestre. Então, você já está convidado para acompanhar uma revista inteira sobre a igreja. A gente vai falar dos propósitos da igreja no mundo. E a gente sabe que a igreja é um diferencial nesse mundo. A Igreja de Cristo é a reunião de todas as pessoas que creem em Jesus como Salvador. E essas pessoas são diferentes. Elas são separadas, elas vivem uma vida de santidade. Elas são sal da terra e luz do mundo. Serve de modelo para a sociedade em todos os aspectos. E como esse modelo, a gente precisa apresentar Cristo para as pessoas. Então, como nós somos um povo diferenciado, nós somos um povo que conhece o Evangelho, que conhece a verdade, que vive na luz de Cristo, a gente precisa levar Cristo às pessoas. Então, a gente tem que proclamar essa mensagem de salvação para que todos tenham conhecimento dela. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Então, a pregação do Evangelho tem que ser para todos os povos. E o objetivo da pregação do Evangelho não é mudar a cultura das pessoas, como alguns dizem por aí. Nós já debatemos sobre esse tema em lições anteriores. O Evangelho vai entrar na cultura, transformando a cultura para algo melhor. Não é mudar a cultura para as pessoas abandonar os seus hábitos, as coisas boas que eles fazem, mas as coisas ruins, as coisas pecaminosas, as coisas que ofendem a Deus e ofendem ao próximo. Então o Evangelho deve sim ser pregado a toda a criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. Então a mensagem de salvação, ela deve ser pregada para todas as pessoas. O que Jesus ensinou serve para todas as pessoas, de todas as culturas, de todo o contexto econômico. O Evangelho não é exclusividade de quem é rico ou de quem é pobre, não é exclusividade de uma cultura específica, não é nada disso. O Evangelho é universal, ele deve ser pregado para todas as pessoas da face da terra. Tópico 1. O alvo da obra missionária. 1.1. O fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Então, quando a gente lê Apocalipse, muitas vezes a gente coloca na mente que Apocalipse fala das últimas coisas, do fim dos tempos, aponta para o futuro, muitas profecias que ainda não se cumpriram. No entanto, não é bem isso. Ele apresenta o propósito divino de redimir a humanidade. Esse propósito vem desde Gênesis. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos um único propósito, que é a mensagem de salvação centrada em Cristo Jesus. E no último livro da Bíblia, a gente vai observar que Jesus Cristo vence sobre o mal é derrotado e nós participamos dessa vitória. É um livro que apresenta algo do passado, do presente e do futuro. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Apocalipse 5, 9, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então o sangue de Jesus pagou o preço do pecado da humanidade, de qualquer pessoa, de qualquer tribo, de qualquer língua, de qualquer povo, de qualquer nação. Todos são convidados a participar dessa maravilhosa salvação. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo o ser humano é o alvo sublime de nossa missão. A gente não pode negligenciar a pregação dessa mensagem, apresentar essa mensagem para as pessoas, porque a mensagem de Cristo liberta, a mensagem de Cristo salva, a mensagem de Cristo transforma a realidade de pessoas que vivem na prisão do pecado, na prisão de Satanás. Tópico 1.2. Um propósito global. Em Mateus 28, 18 a 20, a palavra toda
traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Vamos voltar um pouco aqui em Apocalipse 5:9, a gente leu agora há pouco, bem no final fala assim, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O toda aqui é toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Ou seja, engloba todas as pessoas da face da terra. Quando a gente vai aqui agora para Mateus 28, 18 a 20, diz assim, E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então observe que aparece todas as nações, todas as coisas que eu mandei e todos os dias até a consumação dos séculos. Então a palavra toda aqui, ela é muito forte, aparece 3 vezes e tem a mesma conotação que está lá em Apocalipse, principalmente nessa parte que fala todas as nações. Então está bem claro nas Escrituras que o Evangelho não é exclusividade de um povo. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente tem um povo específico ali que são os judeus. Então é um povo escolhido por Deus. Deus se revela exclusivamente para esse povo. No entanto, no Novo Testamento, depois da revelação de Cristo, não tem um povo específico, uma língua específica, nada disso. O Evangelho deve ser pregado para todas as pessoas. Então Deus forma um novo povo a partir de todas as nações e não de uma nação específica. Nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Então a igreja ela é composta por todos os povos, de todas as línguas, de todos os lugares, de todas as culturas. Então a igreja de Cristo é formada por esse conjunto completo, que é abrangente, a humanidade como um todo. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Então nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Eu vou ler 1 Coríntios 9,16, mas eu vou deixar para entrar em detalhes quando a gente for explicar um pouco mais na frente. Tem um tópico somente para esse versículo. Mas vamos ler, fala assim, Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu vou me ater na primeira parte desse versículo. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que não é a glória para ele. Ele não tem que bater no peito e falar assim, eu anuncio o Evangelho, eu sou um grande pregador do Evangelho, eu ganho muitas almas. Não, Paulo não tinha que fazer isso. Ele entendia muito bem que ele não tinha que trazer nenhuma glória para si. Isso era uma responsabilidade que ele tem. Então a glória é para Cristo, ele sabia disso, ele deixava isso bem claro. Hoje, infelizmente, muitas pessoas ficam se gloriando, de pregar o Evangelho, de fazer a obra de Deus, de realizar milagre, achando que isso é algo seu, como se ele fosse dono da mensagem do Evangelho, como se ele fosse dono do poder de Deus. Eu vejo muitos pregadores se exaltando nesse sentido, e o apóstolo Paulo, ele entende que isso é totalmente errado. Ele não tinha que se exaltar em nada. Naquela época já tinha pessoas que se exaltavam por pregar o Evangelho. É por isso que ele fala aqui, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Isso não é algo que eu tenho que bater no peito e dizer, eu sou bom. Nada disso. A glória é para Deus. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. Então, todo cristão que realmente foi transformado pelo poder do Evangelho, ele vai sentir essa responsabilidade de levar o Evangelho para pessoas que ainda não foram alcançadas. Tópico 2, pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Tópico 2.1, qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo o mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Olha só o que está escrito em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. Esse versículo, ele
levanta uma certa polêmica, porque muita gente interpreta assim. Diz que Jesus só vai voltar depois que o evangelho chegar a todas as pessoas do mundo. Então, assim, quando chegar um momento que todo mundo ouviu o evangelho, todo mundo escutou o evangelho, aí Jesus vem. Essa é uma interpretação. Uma outra interpretação é colocar esse versículo dentro do contexto da grande tribulação. Então, primeiro Jesus vem, arrebata a igreja. Durante a grande tribulação, o evangelho ainda vai ser pregado. Nós defendemos a ideia de que tem salvação na grande tribulação, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. A Apocalipse vai citar as testemunhas, 2 testemunhas, enfim. Tem toda uma explicação para a pregação do evangelho durante a grande tribulação. Então, durante a grande tribulação, o evangelho vai ser pregado a todas as pessoas, então vai vir o fim. De certa maneira, hoje nós temos tecnologia para levar o evangelho a todos os lugares do mundo. Até na Coreia do Norte, que é super fechada para a entrada do evangelho, é possível chegar o evangelho até lá. Então eu acredito, eu defendo a ideia de que sim, o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas. E independente se esse versículo fala se é antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, ou simplesmente isso aqui é uma figura de linguagem mostrando que todos os povos terão acesso ao evangelho de alguma maneira, de certa forma, a gente entende que o evangelho deve ser pregado e ninguém deve ficar de fora. Então o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Não importa quando isso vai acontecer, se é antes ou depois da grande tribulação, mas ele vai ser pregado em todo o mundo. À luz dessa urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Em 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós estaremos um dia diante de Cristo para apresentar as nossas obras. E a pergunta que fica é: o que temos feito em prol do reino de Deus? Entenda que algo feito em prol do reino de Deus é qualquer ação, qualquer atitude que você fez sendo um crente, se comportando bem, tratando bem as pessoas, trabalhando na igreja, servindo na igreja, seja como presbítero, diácono, pastor, porteiro, não importa a sua função, não importa se você canta, se você prega, se você lidera, se você varre o chão, se você lava banheiro, se você está trabalhando em prol do reino de Deus, você vai receber recompensa por isso. E é importante nós levarmos a palavra de Deus, o evangelho, às pessoas não alcançadas, porque essa é a principal atividade do crente neste mundo. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Essa é uma pergunta, que o escritor da revista levantou aqui. Todos nós temos que fazer essa pergunta. Eu ministrei semana passada a lição 12 para os jovens da igreja, falando da questão de envio de missionários. E eu perguntei para eles se alguém ali tinha vontade de ser um missionário. Quem aqui quer ser um missionário? Quem aqui quer ser um pregador do evangelho? Quer ser enviado para pregar o evangelho? Ninguém levantou a mão. Ninguém se dispôs a falar assim: eu tenho vontade, eu quero ser um missionário. É muito complicado nos dias de hoje, em que a maioria das pessoas estão preocupadas com bens materiais, crescer na profissão. Isso realmente faz parte. Todos nós temos que sim pensar no nosso futuro, crescer na vida profissional. Isso não nos impede de pregar o evangelho. Não estou aqui condenando quem se preocupa com as coisas materiais, até mesmo porque, de um ponto de vista cristão, tudo é espiritual, tudo está envolvido no mundo espiritual. Então, o seu trabalho é espiritual, o seu estudo é espiritual, você se capacitar para crescer na sua carreira também é algo espiritual. E você deve fazer tudo isso para a glória de Deus. E você tem que aproveitar essas oportunidades para pregar o evangelho. Você também vai cumprir o chamado da grande comissão pregando o evangelho no seu trabalho, na sua vizinhança, em tudo que você faz, você vai glorificar a Deus. No entanto, a gente tem que se preocupar com pessoas que são responsáveis única e exclusivamente para a pregação do evangelho, que são os missionários que nós falamos tanto aqui nessa revista. Então, assim, a questão toda é: quantas pessoas estão dispostas a abrir mão das coisas cotidianas, das coisas relacionadas a este mundo, para se dedicar somente na obra de Deus? Não é todo mundo que quer, são pouquíssimos. E quando a gente pergunta para os jovens, pouquíssimos jovens têm esse desejo de pregar o evangelho e dedicar única e exclusivamente para a pregação do evangelho. Mas Deus tem levantado obreiros, eu tenho certeza disso. Jovens crentes, eles enxergam a grande urgência deste trabalho? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João 4,35. Então, assim, nós temos que olhar para o mundo e ver um grande campo
que nós temos que realizar uma colheita. Então nós temos que enviar ceifeiros. Os jovens têm que se levantar e se preocupar com esse trabalho. Estamos prontos para dar a vida por essa grande obra? Olha só o que Paulo diz em Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério de que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala assim, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu não me preocupo com minha vida. Não tenho preocupação nenhuma, não me importo com nada. Não é que Paulo era masoquista e, enfim, achava bom apanhar, sofrer e queria morrer. Não é isso. No entanto, Paulo considerava a pregação do evangelho muito mais importante do que qualquer outra coisa na vida dele. Então Paulo colocava em primeiro lugar a pregação do evangelho, a obra missionária. Então ele quer cumprir aquilo que ele foi chamado, ele quer cumprir o ministério dele. Isso aqui é muito importante para a vida cristã. Eu acredito que a maioria das pessoas não vão abrir mão do seu trabalho para serem missionários. Isso até mesmo não faz sentido, tá? Eu acredito que não. A maioria das pessoas vão seguir a vida normal, como crente, trabalhando ali, servindo a Deus. No entanto, vários momentos da nossa vida, a gente precisa abrir mão de algum benefício em prol do reino de Deus. Talvez o sacrifício não seja tão grande quanto o de Paulo, mas algum sacrifício nós precisamos fazer. Algumas vezes a gente precisa abrir mão de trabalhar um pouquinho mais, ganhar uma grana extra ali, né? Não, tem um trabalho extra ali, vou ganhar um dinheiro a mais. A gente precisa abrir mão disso para ir para a oração, participar de um evangelismo. Entende? É um sacrifício que a gente precisa fazer. Eu vejo por aí muitas pessoas que, quando tem uma oportunidade de trabalhar de domingo a domingo, abraça essa oportunidade. Não, tem que trabalhar de domingo a domingo, tem que ganhar dinheiro, tem que ficar rico, e aí não vai na igreja, não participa das orações. Então, assim, quem é crente de verdade vai fazer algum sacrifício em algum nível. Não é igual o apóstolo Paulo, que não tenho minha vida por preciosa e tal, contanto que eu cumpra o meu chamado, mas todos nós temos um chamado no reino de Deus e todos nós vamos abrir mão de alguma coisa. Vamos fazer algum sacrifício. Se você nunca fez nenhum sacrifício em prol do reino de Deus, comece a repensar a sua vida cristã e as prioridades na sua vida. Comece a parar para pensar, será que eu estou orando tanto quanto deveria? Será que eu estou lendo a Bíblia tanto quanto deveria? Será que eu estou participando das atividades da igreja tanto quanto deveria? Porque muitas vezes a gente vai abraçando a oportunidade de crescer na vida profissional e esquecemos da nossa vida espiritual. Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo e se o mundo não receber o evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Eu acredito assim que quem negligencia por completo o reino de Deus, a obra de Deus, a pregação do evangelho, é porque essa pessoa não se converteu. Ela está negligenciando a própria graça divina, ela está abandonando a própria graça, porque está tudo conectado. Uma vez que você foi alcançado pela graça, essa graça te transforma e faz com que você se preocupe em pregar o evangelho a toda criatura. Eu gosto muito da parábola dos talentos. Infelizmente ela é explicada de maneira muito errada, mas essa parábola mostra ali que todos receberam algo muito importante. Um talento naquela época era uma quantidade muito grande de dinheiro. Até mesmo quem recebeu um talento recebeu uma quantidade grande, gigantesca. Então assim, essa pessoa que recebeu um talento, ela enterrou o talento por quê? Porque ela negligenciou o valor daquilo que ela recebeu. Ela não deu a menor importância por aquilo que ela recebeu. E no final ela foi condenada. Então o talento ali é bem provável que seja uma referência à salvação que nós recebemos. Quando nós recebemos essa salvação, nós temos que valorizar essa salvação. Nós temos que fazer alguma coisa para que ela se multiplique, para que ela aumente mais, para que mais pessoas fiquem sabendo. Aquele que recebeu 5 talentos, dobrou, foi para 10. Aquele que recebeu 2 talentos, dobrou os seus talentos, foi para 4. Significa o quê? Que ele pegou aquele talento, valorizou aquele dinheiro, aplicou, fez investimento, ou seja, ele trabalhou para que ele se multiplicasse. Assim é a salvação que nós recebemos. A gente tem que receber com alegria e valorizar, porque é algo muito valioso. E aquele que recebeu somente um talento não valorizou o que recebeu. Mesmo sendo algo muito valioso, ele negligenciou, enterrou e ele foi condenado no final da parábola. Tópico 2.2, pois me é imposta essa obrigação.
O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. Vamos ler novamente 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então a gente precisa detalhar esse versículo aqui agora. O escritor da revista coloca assim: a expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros: a obrigação e a punição. Então o apóstolo Paulo, primeiro ele diz que não tem que se gloriar, já expliquei isso ali no tópico anterior. Agora a gente vai ver a segunda parte: pois me é imposta essa obrigação. Quando o apóstolo Paulo fala assim, pois me é imposta essa obrigação, será que ele está dizendo assim, pregar o evangelho é muito ruim, mas eu sou obrigado a fazer, então eu tenho que ir lá e fazer essa obra. Mesmo não gostando, eu sou obrigado a fazer. Imagina aí o pai que chega para o filho e pede para o filho fazer um trabalho pesado, né? Um trabalho que é cansativo, um trabalho que o filho não está afim de fazer, entende? Tipo, o filho está lá de boa, descansando, assistindo televisão, o pai dele chega, meu filho, vamos descarregar um caminhão de tijolo ali, vamos pro sol quente. Aí o filho é obrigado a fazer isso. Não, pai, eu não vou não, tu é obrigado, tu vai fazer sim, a gente está construindo ali, você vai morar na casa também, então você é obrigado a fazer. Ele vai sem vontade. Será que é nesse sentido? Eu penso que não. Eu acredito que o apóstolo Paulo está falando de uma obrigação aqui no seguinte sentido: ele foi alcançado pela graça de Deus. Ele vivia na prática do pecado, perseguindo os cristãos, cometendo os pecados mais horríveis do mundo. E um dia ele foi alcançado pela graça de Deus, a vida dele foi transformada, ele recebeu várias bênçãos e desde o momento que ele encontrou com Jesus, ele perguntou para Jesus: o que o Senhor quer que eu faça? Ele reconheceu o senhorio de Cristo logo no início. Então todos nós temos que ter Jesus como Salvador e como Senhor da nossa vida. E nós temos que perguntar para Jesus a mesma coisa que Paulo perguntou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque o Senhor é tão bom e maravilhoso que tudo que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Então assim, a obrigação aqui que Paulo está falando é diante da realidade que ele vive de uma bênção extraordinária que ele recebeu, que foi a bênção da salvação. Então não faz o menor sentido o crente ser alcançado por essa bênção e não pregar o evangelho, e não dar testemunho de Cristo, e não mostrar para o mundo que ele é diferente, que Jesus é o Salvador. A obrigação é nesse sentido de falar: ai de mim se não anunciar o evangelho, porque se eu não anuncio o evangelho, significa que eu não crio no evangelho. Aqui a responsabilidade é daquela pessoa que realmente se converteu, que realmente foi alcançado pela graça de Deus e que ele não abre mão disso por nada e ele vai dar esse testemunho. Então aqui a obrigação é uma coisa boa, faz parte da graça de Deus, é um privilégio. Nós temos o privilégio de participar da missão de Deus no mundo. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Então, assim, a pregação do evangelho, ela acontece porque nós já fomos alcançados pelo evangelho. E agora a gente vê que isso é bom e maravilhoso e queremos que todo mundo fique sabendo. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Então aqui o escritor da revista é bem radical, né? Ele coloca assim, tem uma punição. No entanto, essa questão da punição eu acredito que seria pelo fato de que a pessoa realmente nem se converteu de verdade. Porque uma vez convertido de verdade, né, existe essa imposição, mas não uma imposição como se fosse alguém com chicote ali obrigando a fazer, né? Mas uma imposição de vontade mesmo. Fala assim, eu fui alcançado e minha vontade agora é fazer a obra de Deus, é pregar o evangelho. Eu vi uma pastor uma vez contando uma história, não sei se é verdadeira, mas acontece muito, tá? Uma história bem comum, muito simples, né? Que, assim, uma pessoa uma vez se converteu, né? Foi para a igreja, se converteu e ela voltou para o trabalho dela no outro dia muito feliz, muito contente, querendo pregar para todo mundo. E ele falou, vou pregar para o meu melhor amigo, aquela pessoa que está comigo o tempo todo, que trabalha comigo o dia inteiro, eu vou pregar para ela, porque eu quero que ela escute o evangelho. Aí ele chegou todo empolgado para pregar para o melhor amigo dele. Quando ele falou de Jesus, o amigo dele falou, não, mas eu sou crente. Como assim? Tu é crente desde quando? Ah, tem muitos anos. E tu nunca falou para mim de Jesus? Tu nunca apresentou Jesus para mim? Ou seja, a primeira coisa que veio em mente quando eu me converti foi falar contigo, porque o Jesus que me alcançou é tão maravilhoso que eu não consegui ficar parado.
O pessoal até brinca dizendo que é o crente 007, né? O agente secreto da igreja. Ele é crente e ninguém sabe. Então, assim, a gente precisa deixar bem claro em todos os lugares que a gente passa, no nosso trabalho, na nossa escola, que nós servimos a Jesus, que a nossa vida é transformada pelo Evangelho. A gente não precisa ser aquela pessoa chata que fica falando de Jesus o tempo todo para todo mundo. Tem gente que faz isso e acha que isso é pregar o Evangelho. A gente tem que ter estratégia, tem que ter o momento certo, a circunstância certa. Paulo fazia isso. Paulo, ele procurava uma porta de entrada para pregar o Evangelho. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem na Bíblia várias estratégias. Jesus, né, ensina essas estratégias, por exemplo, com a mulher samaritana. Então, assim, a gente tem aí que ter estratégia para pregar o Evangelho no nosso trabalho, onde a gente está ali, enfim, em qualquer lugar, né? No entanto, a gente não pode negligenciar a pregação do Evangelho. A gente precisa mostrar para as pessoas que nós somos transformados. Então a gente precisa falar de Jesus para as pessoas que não são crentes, às vezes quando ela dá uma porta de entrada, quando entra num assunto de religião, quando entra no assunto de doença, a gente pode dar um testemunho, e assim as pessoas vão conhecendo de Jesus, mesmo sem a gente chegar e ficar pregando o tempo todo. É um estilo de vida. Eu defendo a ideia que a pregação do Evangelho para o crente deve ser um estilo de vida. É o comportamento dele, é a vida dele, o que ele fala. Imagina aquele crente que no trabalho fala palavrão, conta piada indecente, aí de repente, né, tá num momento de culto ali na empresa, tá? Aí ele tá lá pregando, tá lá orando. Entende? Fica complicado. No dia a dia, no cotidiano, ele é uma pessoa totalmente imoral. Aí de repente, quando tem um momento assim mais religioso e tal, que as pessoas precisam orar, falar de Deus, aí ele já muda, já tem um comportamento diferente. Então, assim, não é assim que funciona. Eu acho que o crente tem que ter um comportamento, né, constante no dia a dia, no cotidiano. Se tem pessoas contando piada decente, ele sai fora, ele repreende, ele faz alguma coisa, mas ele não participa daquilo. Que da boca dele não saia nenhuma palavra torpe, né? Que são as orientações que nós temos nas Escrituras. Então, assim, é um estilo de vida. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Que fique bem claro aqui que nós temos que pregar a mensagem de salvação como estilo de vida, levar Jesus até as pessoas. Se for o caso de você ter um chamado para fazer uma obra missionária, para ser um pastor, que você se dedique nisso. Entenda que isso aqui é uma imposição divina como resultado do que Jesus já fez na nossa vida. Então é um privilégio, é uma bênção pregar o Evangelho e participar juntamente com Deus do resgate que Deus está fazendo nesse mundo, trazendo o mundo de volta para si, um mundo caído no pecado, mas que precisa, né, voltar para Deus. Então a gente participa dessa missão de Deus no mundo e isso é uma bênção para a nossa vida. Amém? Chegamos aqui no final da nossa aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja, mais uma vez reforçando aí o nosso site ebedenfoco.com, o nosso WhatsApp, nós temos o slide de adultos e jovens, slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia, curso diverso, tudo isso incluso na nossa assinatura. Então na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.